Nós vamos, nesse momento, ler a palavra que servirá para a nossa reflexão. Eu quero convidá-lo, se você preferir, a abrir a sua Bíblia em Lucas 17. Nós vamos ler do versículo 11 ao 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Lucas 17, 11 a 19. Diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 17. As relações humanas, elas são cultivadas, pelo menos com base em duas realidades. Eu diria que são realidades completamente inevitáveis. A primeira delas é a espontaneidade, ou seja, quando nós recebemos voluntariosamente, generosamente, qualquer tipo de favor, seja uma atenção, seja um cumprimento, um bom dia, quando as pessoas fazem por nós sem exigir nada em troca, sem nenhuma outra intenção e propósito, a não ser a nossa própria pessoa. A relação humana firmada na espontaneidade, ela é rica, ela é criativa e ela é transformadora. Além de gerar e produzir muito prazer no coração. Você já deve ter recebido a ligação de alguém em seu aniversário que você nunca imaginou que a pessoa um dia pudesse te ligar. E isso é transformador, produz uma alegria diferenciada na nossa vida. Mas há também a experiência do interesse. Aquelas pessoas que só se lembram de nós quando estão precisando de alguma coisa. Isso é tão interessante que talvez na sua rotina, às vezes acontece comigo, apesar que quando as pessoas me procuram, indiscriminadamente eu sirvo a todos. Mas às vezes você já vê no telefone que tem lá a identificação do número da pessoa, aí você vê a ligação e já sei o que é. Está querendo dinheiro emprestado. Está precisando de alguma coisa. É para pedir alguma carona, é para pedir algum favor, não é? Infelizmente, nós temos essas experiências, infelizmente, apenas dentro de um aspecto, né? E dá aquela sensação de que o interesse nos torna apenas objetos, apenas somos usados pelos outros, ou as pessoas só se lembram de nós quando de fato precisam de um favor da nossa parte. E na relação com Deus, isso também acontece? Será que se o meu coração se aborrece, se entristece e fica de certa forma até revoltado, quando as pessoas me procuram apenas porque estão precisando de alguma coisa, o que dizer da minha e da sua espiritualidade? Será que nós não costumamos orar mais em tempos de tribulação? Será que eu e você não jejuamos, não lemos mais a palavra em tempos de opressão, de dificuldades, de lutas? O que é que poderemos responder? O que podemos dizer acerca disso? O que essa passagem tem de especial, além da cura dos 10 leprosos? O que ela tem de especial é que Jesus, começa a dizer o texto, estava ali nos limites de Samaria e Galiléia. Aos nossos olhos isso parece significar muita coisa, mas significa muita coisa. Significa um Deus que se importa com as regiões marginalizadas, as regiões desprezadas. E não é à toa que lá existia uma vila
um vilarejo, um grupo de leprosos. Provavelmente muitos outros leprosos estavam ali próximos, mas apenas 10 se apresentam a Jesus. Isso para dizer que o Evangelho de Cristo, ele tem que ser levado aos marginalizados, às pessoas que se sentem desprezadas, às pessoas que se sentem no abandono, na periferia, na marginalidade, no desprezo. O Evangelho é isso. E é tão verdade aqui no texto que esse povoado sequer tem nome, não é nem mencionado. Ali viviam pessoas das diversas classes sociais que constituíam esse grupo de pessoas desprezadas. Talvez uma vila qualquer, de gente que não tinha muito significado. Talvez a estrada não significasse nada. Não era uma estrada movimentada, não era uma rota comercial, não era uma região rica, muito pelo contrário. E os leprosos aqui apontam para uma das classes, uma das muitas classes sociais daqueles dias que eram objetos de desprezo e de rejeição. Mas o que nós conhecemos dessa história é o fato de Jesus ter curado os 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Se você fizer um comparativo com a atitude anterior desses leprosos, todos eles clamaram em alta voz. Todos eles, indo até o sacerdote, foram curados. Mas apenas um deles volta para agradecer. Eu diria que esse texto é muito nítido e claro em nos ensinar que há muita gente buscando a Deus apenas para usar o que Deus é, o que Deus tem. Mas infelizmente perdem o melhor. Elas não conseguem desfrutar do que Deus é. E Deus é muito mais do que aquilo que as bênçãos dele manifestam. Eu gostaria de pensar com o seu coração sobre o seguinte tema: melhor, muito melhor que usar é desfrutar de Deus. Muito melhor. Se usar já é muito bom, porque de repente a lepra foi resolvida, o trabalho foi encontrado, a enfermidade foi curada, o problema relacional foi solucionado. São bênçãos maravilhosas, importantes, e que são dadas pelo Senhor sem medidas. Deus não poupa as suas bênçãos, Ele tem prazer em abençoar a vida humana, mesmo daqueles que fazem assim, recebem e não se lembram de agradecer. Mas muito melhor do que usufruir de Deus, do que experimentar o próprio Deus, é desfrutar dEle. O desfruto é muito mais amplo, é muito mais transformador do que um mero uso. A primeira lição que esse texto me ensina: muito melhor que usar é desfrutar de Deus. Isso porque todos sabem do que realmente precisam. A primeira experiência que eu vejo na vida desses leprosos, diz o texto que Jesus entrou num povoado, uma pequena vila. Os leprosos ficaram a uma certa distância e dali mesmo gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Esse coro de leprosos revelam a consciência humana, pelo menos a consciência básica das necessidades humanas. E essas necessidades, elas são responsáveis por estes movimentos existenciais. Eu clamo, eu busco, eu insisto, eu procuro. Todos eles eram leprosos e sabiam da gravidade da sua enfermidade. O texto é detalhado. Os 10 leprosos conjuntamente buscam o favor e o socorro de Jesus. E esta busca, ela é incentivada, ela é impulsionada pelas próprias circunstâncias, que são conscientes. Eles sabem da necessidade deles. Num tempo que ninguém podia fazer nada por um leproso, devido à total falta de recursos. Não tinha remédio, não tinha tratamento, nem paliativo. A lepra ia consumindo a aparência externa do ser humano. Ia comendo o nariz, comendo os dedos, comendo as orelhas e assim por diante. A maioria das pessoas com lepra já tinham perdido parte da sua aparência, da sua imagem, e era uma imagem realmente horrível. Os que buscam a Deus
o fazem porque conhecem as suas necessidades, mas também porque não encontram outras alternativas, outros recursos, o que agrava ainda mais a minha necessidade. Todos eles foram assim. Nesse tempo, havia uma total exclusão social. Os leprosos, como eu já disse, eram marginalizados, desprezados, excluídos, inclusive pela própria família. Não eram todos os familiares que cuidavam dos leprosos. Era um tempo de grandes preconceitos, intolerância, discriminação e a mais profunda rejeição, especialmente aquela criada e confeccionada por motivos religiosos. Quem era leproso, não é? Tinha sobre si uma carga de preconceitos. É amaldiçoado por Deus, ele está pagando algum pecado, ele está sofrendo o peso da mão de Deus. E geralmente esses conceitos religiosos eram regidos pelas superstições. Imagina, num tempo em que todas as portas estavam realmente encerradas, fechadas, trancafiadas. Os leprosos veem em Jesus a chance que eles têm, a única saída para as suas aflições. Muito melhor que usar é desfrutar de Deus. Isso porque todos os homens, em geral, sabem realmente do que precisam. A realidade deles versus a possibilidade deles. Aí aparece Jesus. Os leprosos que eram declarados imundos e assim eram separados da convivência social, esses leprosos que levavam sobre si o fardo de um conceito religioso chamado praga, com sentido e significado de epidemia e de maldição espiritual por causa de algum pecado. Esses leprosos que se viam obrigados, determinados a viverem distantes, porque a lepra era contagiosa. Deveria se manter uma distância considerável. A distância recomendável na época era de 100 côvados, ou seja, em torno de 50 metros. Ninguém deveria se aproximar de um leproso abaixo dessa medida. Os leprosos eram vistos como vítimas de temores exagerados, especialmente porque estavam associados a uma doença incurável e a qualquer tipo de pecado e dos mais terríveis também. Diante de tamanha necessidade, o que mais resta a estes fazer, senão clamar? É por isso que a palavra diz que a necessidade é como um homem armado. Ela determina, ela decide, ela diz o que você deve fazer. Quando estamos em necessidade, nós buscamos. Mas um detalhe curioso desse texto: havia um samaritano no meio dos judeus. Se samaritanos e judeus não se davam, o que esse samaritano está fazendo aí? É que na verdade, quando o assunto é necessidade, as pessoas se unem. Elas vencem todas as barreiras. Cantam no mesmo coral. Esse aqui não tinha regente, com certeza, mas 10 vozes tinha. Mas também para dizer que judeus e samaritanos, e que necessidade é um problema universal. Todos precisam. Você precisa, eu preciso. Você tem necessidades e eu tenho necessidades. Muito melhor que usar é desfrutar de Deus. Isso porque todos, de certa forma, sabem do que realmente precisam. Segunda coisa, isso porque todos se deixam mover por algum interesse. Depois de descobrir a minha necessidade, o que é que eu faço? Eu corro atrás, conforme a expressão popular. Diante de uma necessidade, eu faço tudo o que é possível fazer. Tudo que for necessário. Até que todos os meus interesses sejam cumpridos. Até que as minhas necessidades sejam assistidas. Jesus disse no verso 14, aos 10 leprosos: vão, se apresentem aos sacerdotes. E diz o texto que enquanto eles iam, nem chegaram aos sacerdotes, mas enquanto eles iam, foram purificados, foram curados. Eu acho interessante porque o que esse texto sugere é que estes homens, com fé ou sem fé,
com vontade ou sem vontade, mas em função da sua necessidade, querem defender o seu interesse. E eles simplesmente obedecem e acatam a direção de Jesus. Este talvez seja o lado A, o lado bom da necessidade. Nós não temos outra alternativa senão ouvir de Deus, acatar de Deus e praticar e receber a sua direção. E é exatamente neste caminho de obediência que surge a cura. Mas não para ensinar que por meio de uma obediência eu barganho a bênção, mas para demonstrar que a palavra de Jesus vale sobre aqueles que obedecem. A palavra de Jesus frutifica, abençoa a vida do obediente. Nesse caso, a palavra de Jesus, na verdade, está muito acima da lei de Moisés. Porque Jesus ordena aos leprosos comparecerem na presença dos sacerdotes para que eles sejam validados, para que seja homologada e declarada a cura, a restauração, a pureza destes homens, mas também para dizer que não é a lei que cura, mas é a palavra da graça de Jesus que cura. Não é simplesmente o fato desses homens irem aos sacerdotes que são curados, mas o fato desses homens ouvirem a voz de Cristo, acatarem o seu ensinamento. O que eles fazem é que eles se dirigem às autoridades competentes em busca desta declaração de purificação. Os sacerdotes, eles tinham a missão de declarar a cura destes homens, e isso acontece também como sinal de testemunho. Quando esses 10 leprosos se apresentam aos sacerdotes e tem a confirmação dos lábios dos sacerdotes que eles estão curados, o nome de Deus é glorificado, porque todos eles sabem que foi Jesus quem os curou. Os próprios sacerdotes poderiam arguir, perguntar, indagar, questionar: o que aconteceu com vocês? Até porque uma pessoa leprosa era facilmente diagnosticada. As roupas, né? Muitas ataduras, viviam mais cobertas, se escondiam. O caminho até o sacerdote é a aprovação, a busca pela aprovação sanitária. Papel de agente de saúde, eles desempenhavam esse papel. Sem essa declaração, eles não poderiam, por exemplo, voltar à sua convivência familiar. É também a busca e a aprovação religiosa. A lepra era considerada uma doença imunda. Então é verdade que existia uma prática de alarme social entre os judeus. Se alguém se encontrasse com um leproso, ele gritava: imundo, imundo! E todos tinham que sair correndo. Já imaginou? Se acontecer de você resolver ir lá no Mercadão de São Paulo, com lepra, e a pessoa grita lá no meio do mercado: imundo, imundo! E todo mundo sai correndo de você. Que situação! Eles recebiam a purificação ou a declaração dela. Os seus caminhos, o ritualismo, o cerimonialismo que envolvia a purificação dos leprosos, está registrado em Levíticos 13 e 14. Dê uma lida lá para você ver que coisa confusa, super demorada. No mínimo, um leproso levaria 14 dias para ter uma declaração inicial. Mas esses aqui são curados antes de chegarem aos sacerdotes. E eles vão, porque eles têm interesse. Eles buscam também a aprovação social, porque agora eles têm autorização para voltar à convivência social, depois de serem rigorosamente examinados. E na lei, isso levava em torno de 2 semanas, mas aqui eles têm a vida devolvida. Eles sinalizariam algo inédito. Ninguém via, ninguém sabia, eu tinha conhecimento de uma lepra curada. Algo que nunca havia acontecido antes. Ninguém se curava de lepra. Só Jesus teve poder para fazê-lo. Diante de toda essa miséria, eu pergunto para você: o que nós não faríamos se estivéssemos no lugar desses leprosos? Será que não buscaríamos a todo custo aquilo que consideramos a única chance de cura que temos? Porque há profundo interesse pela solução, pela cura,
e pelo milagre. Mas é engraçado que a Bíblia conta, lá no livro dos Reis, a história de Naamã, que era leproso, que apesar do seu nome significar agradável, ele não tinha nada de agradável. E aí, quando ele vai ao profeta Eliseu, ele fala assim: você tem que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele fica enfurecido. Imagina eu me submeter a uma ordem dessa, esse rio imundo, sujo. Lá na minha nação tem rios limpos, águas transparentes e cristalinas, até que um dos seus súditos fala assim: meu senhor, é o seguinte, se esse profeta estivesse pedindo algo difícil para o senhor fazer, o senhor não faria? Afinal de contas, o senhor é leproso. Então faça isso, se lave 7 vezes. Isso é muito simples em relação à enfermidade que você tem. E o que é que Naamã faz? Ele se lava 7 vezes. Nem 6 e nem 8, 7 vezes. Porque quando você tem interesse, se for para afundar no meio do barro, você afunda. Se for para caminhar 10 quilômetros a pé, você caminha. Todos aqueles foram em direção aos sacerdotes. 9 dos 10 foram até Jesus, movidos apenas pelos seus próprios interesses. Queriam apenas o Senhor e não a bênção. Interesse. Quando temos algum interesse, a gente vai aonde é preciso ir. Terceira e última coisa, muito melhor que usar, é desfrutar de Deus. Isso porque todos sabem do que realmente precisam, isso porque todos se deixam mover por algum interesse, isso porque poucos realmente se voltam para Cristo. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Há de se destacar que apenas um voltou para dar graças a Deus. Apesar de todos os 10 terem recebido a mesma bênção, terem sido curados da mesma enfermidade, apenas um voltou para agradecer a Deus. Mas se você ler o versículo, você vai perceber que um deles, diz o texto, verso 15, quando viu que estava curado, porque eles foram curados indo a caminho do sacerdote, voltou louvando a Deus, ou seja, ele não chegou ao sacerdote, ele volta no meio do caminho. Os demais foram aos sacerdotes, porque os 9 estavam interessados em receber logo a declaração para voltar à vida normal. Mas este homem imaginou o seguinte: se eu for até o sacerdote, eu não vou conseguir voltar a tempo de encontrar Jesus. Então eu faço o seguinte: já que eu estou curado, eu volto primeiro para agradecer, depois eu vou até o sacerdote. Ele não adia sua gratidão, ele o faz imediatamente, até mesmo porque depois ele provavelmente foi ao sacerdote, especialmente porque ele precisava dessas declarações, mas antes disto, há uma gratidão maior no seu coração, e quem é agradecido sempre se volta primeiro para Deus. Este homem é movido pela mais genuína gratidão. Se detalharmos a sua gratidão, percebemos que ela é cheia e abundante de alegria. Diz o texto que ele voltou louvando a Deus em voz alta, dando louvores a Deus, tamanha a sua alegria. Ela é cheia de reconhecimento de sua dívida, da sua miséria, mas também daquilo que ele recebeu, como sendo algo muito maior do que ele próprio merecia. Quando esse homem volta para agradecer, ele não está apenas agradecendo o favor, ele está dizendo assim: ninguém mais poderia fazer isso por mim. Eu reconheço que só o Senhor poderia fazer isso por mim. Ele rende glórias a Deus, ele está dizendo que isto é graça de Deus. Essa sua alegria, ela é cheia do engrandecimento, das glórias ao nome do Senhor. A sua verbosidade, na verdade, ainda é pouca para expressar o que existe dentro do coração deste homem. Só de imaginar que ele está curado de uma lepra,
algo que ninguém poderia fazer por ele. É a consciência do favor imerecido de Deus, é a consciência da assistência de Deus sobre as nossas vidas. No verso 16, ainda nessa postura cultica, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus vai dizer: mas só este estrangeiro voltou? Poucos realmente se voltam para Deus depois de serem beneficiados e atendidos em suas necessidades. Poucos são agradecidos. E pior, poucos se mantêm agradecidos. Em Uberlândia eu comecei um movimento de oração, e nós tínhamos ali umas 8, 10 pessoas, todos os dias, segunda a sexta, às 6 da manhã. Me lembro de uma pessoa que apareceu ali no maior desespero, porque ele fora demitido, estava desempregado, e ele tinha carro financiado, casa financiada, e uma estrutura familiar muito cara, e no dia seguinte ele já não tinha recursos para isso, ou o dinheiro que ele tinha não daria para ele viver nem 3 meses talvez. E nós oramos, e vimos aquele homem chorar, e chorar, e chorar, e ele clamava a Deus. Eu confesso que no primeiro momento, eu nunca tinha visto alguém orar daquele jeito, e Deus o atendeu. Ao fim da semana ele conseguiu outro emprego, ele nunca mais voltou na reunião de oração. Nunca mais, nem para agradecer. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Todos os 10. Será que eu e você também não recebemos de Deus muito mais do que nós precisamos e merecemos? Será que o nosso coração também não é apequenado? Não tem tão pouca gratidão em nós? Parece não haver alegria. Estamos sempre tristes, cansados, desanimados. E Deus nos favorece de tantas maneiras. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Não que Deus precisasse da nossa gratidão, dos nossos louvores, tanto quanto Jesus também não precisava. Mas é desconcertante, é triste perceber que no coração humano as pessoas buscam a Deus apenas por interesse e que dificilmente elas se voltam genuinamente, com o coração transformado na presença de Deus. Um sinal característico aqui dos judeus, que também é algo que tem caracterizado muitos crentes em nossos dias, buscam a Deus apenas quando precisam dele. Depois disso, só há rejeição e distância. Outro sinal importante, Jesus fala dos estrangeiros. Essa palavra era usada de forma negativa, pejorativa. Era uma palavra até preconceituosa, era um menosprezo, era usada para identificar uma pessoa que não conhecia nada de Deus, um verdadeiro herege, e que até falava coisas erradas de Deus. E ele fala exatamente essa pessoa que nada conhece de Deus, é a única que tem de Deus na vida dela. É a única que tem alguma coisa de Deus na vida dela. Para dizer que os gentios é que são feitos filhos de Deus. Outra lição: as maiores expressões espirituais procedem de quem menos se espera. De quem menos se espera. Lembra do bom samaritano? Ali tinha uma pessoa ferida, é uma parábola. Tinha uma pessoa ferida depois de um roubo. Levaram tudo dela e deixaram essa pessoa semi-morta. E ali naquele caminho passa um sacerdote, depois passa um levita, o clero da época, e nenhum deles socorre o homem ferido. Mas aí vem um samaritano. Essa mensagem é para mim e para você. Porque tem muitos samaritanos aí fora ocupando o nosso lugar. Coisas que eu e você devemos fazer e que os outros é que estão fazendo. Muito melhor que usar é desfrutar de Deus. Isso porque poucos realmente se voltam para Cristo. Eu encerro a minha reflexão. Aqueles que usam a Deus apenas para atender os seus interesses, objetivos e para alcançar alguma bênção. Há uma necessidade.
Mas os que usufruem de Deus vão muito além disto. E olha só o que a palavra nos diz. Então Jesus voltou para aquele samaritano: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Se a lepra já era uma imensa dádiva, a salvação é sem precedentes, incomparavelmente melhor. O que significa dizer que aqueles homens, destituídos de gratidão, ainda que movidos por uma obediência baseada no seu interesse, indo ao sacerdote e não voltando, eles perderam o melhor. Perderam o melhor. Se eles imaginavam que a cura da lepra era a única coisa importante para a vida, eles acabam perdendo aquilo que é o mais importante para a vida, a salvação. O que significa dizer que tem muita gente buscando a Deus, recebendo bênçãos. Mas você não deve buscar a Deus apenas por causa de bênçãos. Você tem que buscar a Deus pela sua salvação. Todas as bênçãos que você receber neste mundo, com exceção da salvação, vão ficar por aqui. Todas. Qualquer bênção que você receber neste mundo, até filho, que é uma grande bênção, vai ficar por aqui. Porque lá nos céus não teremos vínculos familiares. Qualquer que seja a bênção que você mencionar, a única bênção que você vai levar para a eternidade é a salvação. Nenhuma outra mais. Tomara que eu e você estejamos dentro daqueles que desfrutam de Deus e não apenas aqueles que usam Deus. Que Ele nos ajude e nos abençoe. Amém.